Você já se pegou achando que não merece ser feliz? Que existe algo em você que precisa ser consertado antes de você poder prosperar? Essa sensação silenciosa de inadequação é uma das dores mais profundas que um ser humano pode carregar. Ela aparece disfarçada de humildade, de prudência, de realismo, mas no fundo, ela é uma prisão construída tijolo por tijolo ao longo de toda uma vida. O budismo tem um nome para esse estado. É o sofrimento que nasce da ilusão sobre quem realmente somos. E hoje, neste vídeo, vamos falar diretamente sobre isso. Não com julgamento, mas com a ternura que você merece sentir. Porque sim, você merece sentir ternura, inclusive por si mesmo. A sabedoria budista não nos chama para a perfeição, ela nos chama para o despertar. E o despertar começa no momento em que você para de lutar contra a sua própria existência. Fique aqui comigo. O que vem a seguir pode mudar algo dentro de você. Pense bem. Desde quando você começou a acreditar que não era suficiente? Talvez tenha sido uma palavra dita sem cuidado na infância. Talvez uma comparação injusta, uma rejeição que doeu mais fundo do que pareceu. A crença de não merecimento não nasce do nada. Ela tem raízes, tem história. Tem um dia em que foi plantada. E o que foi plantado um dia pode, com cuidado e consciência, ser transformado. Os ensinamentos budistas nos mostram que o sofrimento tem sempre uma causa identificável. Essa é a segunda nobre verdade. O sofrimento nasce do apego, inclusive do apego a uma imagem limitada de si mesmo. Quando nos apegamos à ideia de que somos menos do que os outros, criamos um ciclo cruel de autossabotagem. E esse ciclo se repete silenciosamente, dia após dia, escolha após escolha. Você recusa oportunidades porque acha que não está pronto. Você se coloca por último porque acha que os outros merecem mais. Mas quem te disse isso? E mais importante, é verdade? A falta de merecimento se manifesta de formas sutis e devastadoras ao mesmo tempo. Ela aparece quando você desiste antes mesmo de tentar, convencido de que vai falhar. Ela aparece quando você recebe um elogio e imediatamente o descarta como exagero. Ela aparece quando você tolera situações que te machucam, porque no fundo acha que não merece coisa melhor. E a paz interior, aquela que o budismo aponta como o caminho natural do ser humano, fica cada vez mais distante. Como você pode sentir serenidade se está em guerra com a sua própria existência? Como você pode atrair prosperidade se lá dentro não acredita que ela pertence a você? Essa é a raiz do problema que poucos têm coragem de olhar de frente. Não é falta de esforço, não é falta de inteligência, é falta de permissão interna, a permissão de existir plenamente, de ocupar espaço, de receber amor sem culpa. O budismo nos ensina que todo ser sensível possui em sua essência a natureza búdica. Isso significa: você já carrega dentro de si tudo o que precisa para florescer. Buda ensinou que a mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Se você pensa repetidamente que não merece, sua vida vai se organizar para confirmar essa crença. Não porque o universo está contra você, mas porque a mente é um instrumento poderoso de criação. Ela filtra a realidade de acordo com aquilo em que acredita. Se acredita que é indigno, vai enxergar provas de indignidade em tudo ao redor e vai ignorar, quase que automaticamente, todas as evidências de que você é amado, capaz e suficiente. Esse é o mecanismo da ilusão, aquilo que os ensinamentos budistas chamam de Maya, a cortina que nos separa da verdade. E a verdade é simples, ainda que profunda. Você nasceu merecedor, não de forma condicional, não depois de se provar. Agora, exatamente como você é. O autoconhecimento começa quando você tem a coragem de questionar o que acredita sobre si mesmo. E se você está aqui, assistindo a esse vídeo, algo em você já quer despertar. Quantas vezes você se colocou em último lugar e chamou isso de generosidade? Quantas vezes você silenciou suas necessidades e chamou isso de paciência? Existe uma diferença enorme entre oferecer amor genuíno ao próximo e se apagar para que os outros brilhem. O budismo valoriza a compaixão.
mas compaixão verdadeira começa por si mesmo. Buda disse: você pode pesquisar o universo inteiro em busca de alguém mais merecedor do seu amor e afeto do que você mesmo, e não encontrará essa pessoa em nenhum lugar. Essa frase pode parecer egoísta à primeira vista, mas é na verdade a mais generosa das verdades. Quando você se trata bem, quando se respeita, quando se cuida, você se torna capaz de oferecer muito mais ao mundo. A copa da árvore só dá frutos quando as raízes estão bem nutridas. Você não pode dar o que não tem. Não pode ofertar paz se está em guerra consigo mesmo. A serenidade que buscamos nos outros, nos lugares, nas conquistas, ela mora dentro de nós. E ela só pode emergir quando paramos de nos sabotar com o peso do não merecimento. Cuidar de si não é egoísmo. É o primeiro ato de amor verdadeiro. Existe uma história zen que fala de um estudante que chega ao mestre dizendo que não é digno de aprender. O mestre simplesmente serve chá e deixa a xícara transbordar sem parar de derramar. Quando o estudante protesta, o mestre responde: assim como essa xícara, você está tão cheio de julgamentos sobre si mesmo que nenhum ensinamento pode entrar. Quantas vezes você fez o mesmo com sua própria vida? Ficou tão apegado à imagem de que não é bom o suficiente que fechou as portas para tudo o que queria receber? O autoconhecimento que o budismo propõe não é um exercício intelectual. É um ato de presença, de parar, de olhar dentro sem o filtro do julgamento. E o que se encontra quando se olha sem julgamento é sempre mais belo do que se esperava. Porque por baixo do medo, da vergonha e da crença de inadequação, existe um ser de luz. Um ser que sempre soube no lugar mais profundo que merecia amor. Esse ser é você. Ele nunca foi embora. Só ficou esperando que você o encontrasse. E talvez esse momento esteja chegando agora. O budismo fala muito sobre o conceito de karma, e muitas pessoas o entendem de forma distorcida. Karma não é punição. Karma é consequência. É a lei natural de causa e efeito. E quando você se trata com desrespeito, quando aceita o que te diminui, quando acredita que não merece mais, isso também gera karma. O karma do não merecimento se manifesta em relacionamentos que drenam, em trabalhos que sufocam, em sonhos que morrem antes de nascer. Não porque você é castigado, mas porque o que você acredita sobre si mesmo é o campo onde sua vida se cultiva. Mude a semente e a colheita inevitavelmente muda. Essa é uma das lições mais práticas e transformadoras dos ensinamentos budistas. E ela está inteiramente ao alcance das suas mãos. Ou melhor, da sua mente. O que você pensa sobre si mesmo hoje está moldando o amanhã que você vai viver. Por isso, este não é um vídeo apenas espiritual. É um vídeo urgente. Urgente porque cada dia que você passa acreditando que não merece é um dia que a vida que poderia ser sua fica esperando. E ela pode esperar muito tempo. Ou não precisar esperar mais. Vamos falar sobre algo que raramente aparece nas conversas espirituais: a prosperidade. Muitas tradições religiosas colocam a abundância material como algo suspeito, quase pecaminoso. Mas o budismo tem uma visão diferente e muito mais libertadora. Buda não ensinou que a riqueza é errada. Ele ensinou que o apego à riqueza causa sofrimento. Existe uma enorme diferença entre possuir e ser possuído. Uma pessoa que se acredita merecedora pode receber a prosperidade com leveza, usá-la com sabedoria e compartilhá-la com generosidade. Uma pessoa que não se acredita merecedora, mesmo quando recebe, sente culpa, ansiedade ou perde o que conquistou rapidamente, porque lá dentro, sua mente continua repetindo: isso não é para mim. O autoconhecimento nos revela esses padrões ocultos que governam nossa relação com o dinheiro, com o amor, com o sucesso, não para nos punir por eles, mas para que possamos escolher diferente. A paz interior e a prosperidade não são excludentes, são frutos da mesma raiz. A crença de que você merece existir plenamente. E você merece. Isso não é motivação vazia. É sabedoria budista aplicada à vida real. Existe um conceito budista chamado metta, geralmente traduzido como amor benevolente.
A prática de meta começa sempre da mesma forma, dirigindo amor e bem-querer a si mesmo. Parece simples, mas para muitos é o exercício mais difícil do mundo, porque fomos treinados a dar, a servir, a produzir, mas não a receber amor, nem mesmo de nós mesmos. A prática começa assim: feche os olhos, respire fundo e diga internamente: que eu seja feliz, que eu seja saudável, que eu esteja em paz, que eu seja liberto do sofrimento. Sinta como essas palavras chegam ao seu corpo. Sente resistência, desconforto, talvez até vontade de chorar. Esse desconforto é o sinal de que essa prática é exatamente o que você precisa. A serenidade não nasce da ausência de dor. Ela nasce quando aprendemos a tratar nossa dor com gentileza e quando aprendemos a tratar a nós mesmos com a mesma compaixão que ofereceríamos a um amigo querido. Você seria cruel com alguém que você ama quando ele estivesse sofrendo? Não. Então por que você é cruel consigo mesmo? Há um momento de virada no caminho do autoconhecimento. Um momento que não vem com fanfarra nem com revelação dramática. Ele vem quieto como o amanhecer, tão gradual que você quase não percebe até estar completamente iluminado. É o momento em que você para de lutar contra si mesmo, quando deixa de se exigir perfeição antes de se permitir merecer, quando para de esperar que alguém de fora valide o que você sente dentro. Os ensinamentos budistas chamam isso de o fim do conflito interno, e é exatamente onde a paz interior começa a existir de verdade. Não uma paz superficial, não a ausência de problemas externos, mas uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que está lá mesmo quando a vida é difícil. Uma âncora interna inabalável. Essa paz é possível para você. Ela não é privilégio de monges ou iluminados. Ela é o seu direito de nascença. E o caminho para ela começa com uma decisão simples, de se tratar melhor. Você sabe o que é mais curioso nessa jornada? As pessoas que mais acreditam que não merecem costumam ser exatamente as mais generosas, as mais sensíveis, as mais comprometidas com o bem. É como se houvesse uma inversão cruel. Quanto mais bondosa é a pessoa, mais ela carrega a crença de não ser suficiente. E isso tem uma explicação dentro da sabedoria budista. Quando somos profundamente conectados com o sofrimento alheio, podemos, sem perceber, absorvê-lo como nosso. Começamos a se sentir responsáveis pela dor dos outros, e quando não conseguimos resolver, sentimos que falhamos. Essa é uma das formas mais silenciosas de sofrimento, a compaixão que se volta contra si mesma. O budismo nos ensina a distinguir entre compaixão e fusão emocional. Você pode se importar profundamente sem se perder. Você pode amar sem se apagar. A saúde espiritual não nos pede para ser indiferentes, nos pede para ser inteiros. Inteiros, presentes, enraizados em nossa própria dignidade enquanto abraçamos o mundo. E isso, meu amigo, minha amiga, é profundamente merecido por você. Existe uma frase dos ensinamentos budistas que quero deixar gravada no seu coração hoje. A raiz de todo sofrimento é a ilusão de separação. Quando acreditamos que somos separados da vida, da abundância, do amor, sofremos. Quando acreditamos que o bem é para os outros e não para nós, sofremos. Mas essa separação é ilusória. Ela não existe na realidade. Existe apenas na mente condicionada. Você não está separado da paz. Você não está separado do amor. Você não está separado do merecimento. Você nunca esteve. O que esteve separado era apenas uma versão assustada de você, que aprendeu a se esconder por trás de crenças limitantes. E agora, neste momento, você tem a oportunidade de olhar para essa versão com ternura e dizer: já passou, pode descansar. Porque um novo ciclo é possível. Uma nova forma de se relacionar consigo mesmo é possível. O autoconhecimento que o budismo propõe não é uma chegada. É uma prática diária de voltar para casa. E a casa é você mesmo, inteiro, digno, merecedor. Então, o que muda na prática quando você começa a acreditar que merece? Tudo, absolutamente tudo muda, mas de dentro para fora. Você passa a fazer escolhas mais alinhadas com quem você realmente é.
Você começa a dizer não ao que te diminui e sim ao que te honra. Você para de se sabotar exatamente no momento em que a vida quer te presentear. A serenidade que antes parecia distante começa a aparecer em momentos cotidianos, numa respiração, num silêncio, num olhar no espelho que não dói mais. Os relacionamentos começam a refletir a dignidade com que você passou a se tratar. A prosperidade encontra espaço para pousar, porque você parou de a afastar inconscientemente. O budismo não promete que a vida ficará sem desafios, mas promete que você pode atravessá-los com paz e com a certeza inabalável de que você merece estar aqui, merece ser amado, merece prosperar. Essa certeza não depende de aprovação externa. Ela vive em você. É hora de deixá-la respirar. Se você chegou até aqui, saiba que isso não foi por acaso. A sabedoria budista nos ensina que nada acontece ao acaso. Tudo tem sua causa, seu tempo, seu propósito. E talvez o propósito deste momento seja exatamente este: você ouvir, de algum lugar, que você é merecedor. Não precisa ter feito tudo certo, não precisa ter alcançado nada ainda. Você merece paz, você merece amor, você merece prosperidade, agora, exatamente como você está. Esse é o coração dos ensinamentos budistas. A libertação não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. E o que estamos reconhecendo juntos hoje é que você sempre foi digno dessa vida plena. Permita-se acreditar nisso, mesmo que seja só um pouquinho, só por hoje. Porque um pouquinho de crença, regado com prática e compaixão, pode crescer e transformar tudo. Se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe. Alguém que você conhece também precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário abaixo. O que mais te impediu de acreditar que você merece? Queremos caminhar com você nessa jornada. Que você encontre a paz interior que sempre foi sua. Que a serenidade seja o seu lar. Espero você no próximo vídeo.